Olá pessoal, vocês estão no canal Matemática Fácil e o vídeo de hoje é sobre soma dos termos de uma PA. Eu sou o professor Bruno Cavalcante e bora para a aula? Primeiro, um breve histórico. Nessa foto está aqui Carl Friedrich Gauss. Foi um matemático alemão do século XVIII. Gauss, quando era criança, segundo a história, estudava numa turma que era muito agitada e o professor ali, para poder acalmar aquela turma, para dar um sossego para ele, num determinado dia na aula, pediu para que eles somassem todos os números de 1 até 100. Ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 até chegar em 100, pensando que teria um tempo de sossego. Então, Gauss, com poucos minutos, chegou e falou: professor, a resposta é 5050. Ele: peraí, como assim? Como você fez tão rápido? Então vou te explicar o que eu fiz. Vamos ver. Temos aqui a sequência que eu deveria somar. 1 mais 2 mais 3 mais 4, mais reticências, né? 97, 98, 99 e 100. Se eu pegar nos extremos, 1 mais 100 dá 101. 2 mais 99 também dá 101. 3 mais 98 dá 101 e 4 mais 97 dá 101. Então, quando eu pego os extremos, eu acabo tendo o mesmo resultado. Como o resultado é 101 e são 100 números, então eu tenho 50 pares de extremos. Então, fazendo 101 vezes 50, eu alcanço 5050. Então, eu consegui fazer rapidinho aí essa soma. Pessoal, viu como ele fez muito rápido? Pegando aí os 50 pares, que dá 101, multiplicou 101 por 50, achou o resultado. Só que isso não fica limitado apenas nesta PA. Olha só outras progressões. Olha, 2, 4, 36, 38, 40. A gente pode perceber aí que são os 20 primeiros múltiplos de 2, né? Os 20 primeiros pares, tirando o zero. Então, vamos reparar, vamos pegar aqui, pessoal, os extremos, beleza? Vou pegar aqui primeiro, pegar essa caneta aqui, o número 2 com o 40, beleza? São esses extremos. Vou pegar o 4 com o 38, né? E o 6 com o 36. Se a gente reparar, 2 mais 40 é igual a 4 mais 38, que é igual a 6 mais 36, que dá 42. Ou seja, a soma dos extremos aí está dando 42. Como eu tenho 20 números nessa PA, 20 termos, então eu tenho 10 pares, que dá 42. Então, 42 vezes 10, 420 é a soma desses 20 termos dessa PA. Olha um outro exemplo. 5, 10, 15, 240, 245 até 250. Esse aí, galera, é a sequência que corresponde aos 50 primeiros múltiplos de 5, tirando o zero. Então, vamos pegar os extremos. 5 mais 250, 10 mais 245 e 15 mais 240. Todos eles têm o mesmo resultado de 255. Ou seja, somando os extremos, eu estou achando 255. Como eu tenho 50 termos nessa PA, então eu tenho 25 pares. Então eu tenho 255 vezes 25 pares de extremos. 255 vezes 25, vou achar 6.375. Então é a soma desses 50 primeiros múltiplos de 5 aí, tirando o zero. Então, pessoal, você pode chegar e perguntar: mas Bruno, você está fazendo uma soma com uma quantidade par de termos. Então eu consigo ter casais de termos. Mas se eu tiver uma quantidade ímpar, então vamos ver isso aqui, Vou somar todos os números de 1 até 11, beleza? E vamos ver qual é a soma. Então, pegando aqui, pessoal, pegando os extremos,
O que a gente pode ver aqui com os extremos? Eu tenho 1 e 11, não é isso mesmo? Vou pegar aqui o 1 com o 11. Quanto que dá 1 mais 11? Dá 12. Olha só, se eu pegar aqui ó, o 2, vou pegar com o 10. Quanto está dando a soma aqui? 12. Vou pegar aqui o 3 e vou pegar com o 9. 3 mais 9 dá 12. Vou pegar o 4 com o 8. 4 mais 8 dá 12. Vou pegar o 5 com o 7. 5 mais 7 dá 12. Olha só, quem é que sobrou? Sobrou um número aqui. Sobrou o 6. Beleza? O 6 é um cara do meio. Então, ou seja, mesmo tendo uma quantidade ímpar, você vai conseguir fazer essa soma, porque você pode... Vai ter, no caso de 11 aqui, eu tenho 5 pares, que está dando 12. Então, a minha soma é 12 vezes 5, beleza? Que vai dar 60. Só que tem um cara do meio, que é o 6. Sempre vai ter alguém no meio, um termo só no meio. Você soma ele, 60 mais 6 dá 66, que é a soma dos números de 1 até 11. Às vezes vocês podem pensar num número grande, né? Por exemplo, ali, Bruno, se fosse do 1 até o 200, é só 201, não é? Então, se 1 até 201, pensa, qual a metade de 200, que é 1 a menos? A metade é 100. Então, a gente tem que ter 100 de uma ponta, 100 numa outra. Depois do 100 é quem? 101. Então, 101 é o cara que está no meio, porque antes do 101 tem 100 números e depois do 101 tem outros 100 números. Só para formar um exemplo. Agora, pessoal, se vocês não quiserem pensar nessa lógica aí, tem como a gente achar uma formalização para isso. Repare, a gente sempre soma o primeiro termo mais o último termo e multiplica pela metade dos termos, não é isso? Então vamos ver uma definição aqui da soma de PA. Numa PA finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, primeiro, pessoal, PA finita é porque a gente vai somar uma quantidade de termos finita e não infinitamente. Porque se você for somar todos os termos infinitamente, você nunca vai chegar numa resposta, porque ela vai sempre aumentando muito ou diminuindo muito. Então, tem que ser uma PA com termos finitos. E falando que a soma de dois termos equidistantes, né, são os extremos, é igual à soma dos extremos, é isso mesmo. Então, eu tenho aqui a soma de n termos é igual a A1. A1 é o primeiro termo, mais o AN, que é o último termo, que eu vou estar tendo ali no extremo, né? Vezes n sobre 2. N sobre 2 é a metade dos termos. Mas eu poderia colocar tudo sobre 2 mesmo, que não tem problema. Sendo n o número total de termos. Então, Sn, soma dos n termos. A1 é o primeiro termo. AN é o enésimo termo, né, que seria o último aí que eu estou precisando na soma. E n é o número de termos da sequência. Então, eu posso usar essa fórmula, né, para poder encontrar a soma de qualquer PA, sem às vezes ficar pensando muito. Beleza? Mas a lógica dos exercícios anteriores também é interessante. Vamos praticar aqui um pouquinho. O estacionamento cobra R$ 3,00 pela primeira hora e a partir da segunda, cujo valor é R$ 2,00, até a 11ª, cujo valor é 20 centavos, os preços decrescem em progressão aritmética. Então, pessoal, vamos prestar atenção aqui primeiro, ó. Os preços decrescem. Cara, se decrescem em progressão aritmética, eu tenho uma PA decrescente a partir da segunda hora. Beleza? Se um automóvel ficar estacionado 6 horas nesse local, quanto gastará seu proprietário em estacionamento? Então vamos pensar primeiro o seguinte, a primeira hora custa R$ 3,00, então vamos deixar ela quieta lá, esses R$ 3,00 aqui, vamos deixar quietinho. A PA começa a partir da segunda hora, beleza? Até a 11ª hora o valor é 20 centavos. Então, ou seja, da segunda hora até a 11ª,
eu tenho 10 horas, beleza? Essas 10 horas formam uma PA, em que o primeiro termo é R$2. Aqui a quantidade de termos que eu quero é 5, porque eu quero estacionar 6 horas, não é? Então eu vou pensar na PA na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta hora. Então eu tenho 5 horas como PA, beleza? Eu não sei quanto vale a quinta hora, né? Que é quanto vale na verdade a sexta hora, né? Que é o A5. Eu também não sei qual é a razão que vai decrescendo, mas decresce de quanto? Beleza? Mas eu sei que A10 é 20 centavos, que é a 11ª hora. Mas a 11ª hora é o termo 10, porque a PA começa a partir da segunda hora. Então o que eu preciso? Para eu saber, né, quanto eu vou gastar por essas 6 horas, eu preciso achar quanto vale a soma das 5 próximas horas. A primeira hora eu sei que é 3, quanto vale a soma das outras 5 horas que ele vai ficar. Então vamos calcular isso? Eu tenho o seguinte, que A10 é A1 mais 9R, né? Olhando lá, né, lembrando da fórmula do termo geral de outra aula que a gente teve. Eu tenho aqui, então, que 0,2, que é o A10, é igual ao A1, que é 2, mais 9R. Então, passando o 9R para lá e o 0,2 para cá, temos menos 9R igual a 2 menos 0,2, menos 9R é igual a 1,8, então, dividindo, R é igual a menos 0,2. Então, pessoal, o que acontece? Já estava na cara que a razão ia ser negativa, porque era uma PA decrescente, está decrescendo. Então, por isso o menos 0,2. Agora, o A5, que é o quinto termo, esse quinto termo, lembrando, representa a sexta hora que o carro ficou no estacionamento. É A1 mais 4R. Então, eu tenho que A5 é A1, que é 2, mais 4 vezes menos 0,2, que vai me dar 2 menos 0,8, A5 então é 1,2, R$1,20. Então, ou seja, na sexta hora, que é a última hora que o carro ficou no estacionamento, a gente pagou 1,20, o motorista paga 1,20. Então, fazendo a soma dessas 5 horas, tenho A1 mais A5, né, vezes 5 dividido por 2. Então, eu tenho 2, que é o primeiro valor, mais 1,2, que foi a quinta hora que a gente achou, vezes 5 dividido por 2. Então, 2 mais 1,2 é 3,2, vezes 5 dividido por 2. Podendo simplificar 3,2 com 2, vamos achar 1,6, vezes 5, R$8. Então, ou seja, eu paguei R$8 da segunda hora até a sexta hora, beleza? Então, nessas 5 horas aí finais, eu paguei R$8, mas paguei mais R$3 da primeira hora. Então, eu paguei no total R$11. Tá vendo, galera? Tranquilo isso daí? Isso aí, o macete era ver ali que a progressão começa da segunda hora, para a gente não misturar e usar A6. Eu não quero o sexto termo, eu quero o quinto termo, porque a primeira hora não faz parte da razão, não faz parte da progressão, beleza? Vamos ver um segundo exercício, aqui da Universidade de Bauru. Um pedreiro deve construir uma parede de forma triangular, de tal jeito que diminua um tijolo por fileira, de baixo para cima, terminando a última fileira com um tijolo. Então, ou seja, as fileiras vão tendo, à medida que vai subindo o muro, um tijolo a menos. Sabendo que a altura dos tijolos é 10 centímetros e que a parede deve ter 5 metros de altura, qual o número de tijolos na primeira fileira? Qual o número total de tijolos de parede? Vamos ver aqui então, pessoal. O que a gente pode extrair desse problema? Primeiro, a razão é menos 1, porque a gente vai diminuindo um tijolo a cada fileira. Então, é uma PA decrescente, a razão é menos 1. AN é 1. Por que AN é 1? Porque a última fileira vai ter um tijolo. E eu sei quantas fileiras tem?
Não. Então eu não sei a posição do número 1. Então por isso eu continuo falando com o AN. E aqui está o desenho do muro, por exemplo. Então, esse muro aqui é um tijolo a menos. Esse muro é só para ilustrar, tá, pessoal? Não é igualzinho do problema, não. Ele tem 5 metros de altura. 5 metros são 500 centímetros. Como cada tijolo tem uma altura de 10 centímetros, 500 dividido por 10 é igual a 50. Então, a gente tem 50 fileiras. Vocês entenderam? O muro tem que ter 500 centímetros de altura. Cada tijolo tem 10 centímetros. Quando você vai empilhando um em cima do outro, então você vai precisar de 50 fileiras para poder alcançar esses 50 centímetros de altura. Então, o meu N é 50. Beleza? Eu tenho que descobrir aí, a razão eu já tenho que descobrir agora qual o número total de tijolos da parede. Então, eu tenho que descobrir, primeiro, quem é o primeiro termo, qual o número de tijolos na primeira fileira, beleza? E a soma de todos os tijolos. Vamos ver como a gente pode fazer isso? Ó, temos aqui, jogando no termo geral mais uma vez, AN é 1, é igual a A1 mais 49. Por que 49? Porque eu tenho 50 termos. São 50 fileiras, então meu N é 50, N menos 1, 49, vezes menos 1, que é a razão. Então, eu tenho 1, que é igual a A1 menos 49. Então, eu vou ter que A1 é igual a 50. Então, a primeira fileira do muro tem que ter 50 tijolos, beleza? Então, agora a gente vai ver aí, né, confirmando, a soma dessas 50 fileiras. Na primeira fileira, a gente tem 50 tijolos, então, por isso que o meu A1 é 50. Na minha última fileira eu tenho um tijolo, beleza? E eu tenho um total de 50 fileiras, então são 50 termos. 50 mais 1 vezes 50 dividido por 2. Resolvendo essa conta, podemos cortar 50 com 2, vamos ficar com 51 vezes 25, que é 1.275. Então respondemos as duas perguntas. Vamos ter 50 tijolos na primeira fileira e o muro inteiro terá 1.275 tijolos. Lembrando, eu estou somando as 50 fileiras, beleza? De tijolos. Então, acaba alcançando 1.275, que é o total de tijolos do muro. Tranquilinho esse aí, galera? Esse aí eu acho que foi mais facinho, não foi? Vamos ver um terceiro exemplo, da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Uma sala de convenções de um shopping possui 20 poltronas na primeira fileira, 24 poltronas na segunda fileira, 28 poltronas na terceira fileira e, continuando nessa sequência, o aumento de 4 poltronas por fileira. Permanece constante até a última fileira. Quantas fileiras são necessárias para compor 800 lugares? Então, a gente está reparando aí que o número de poltronas por fileira ele vai crescendo de 4 em 4. Então, eu tenho que a primeira fileira, né, tem 20 poltronas, então, e que vai aumentando de 4 em 4. Então, a minha razão é 4, o meu A1 é 20. Primeira coisa que a gente pode retirar desse problema aí. Ele está querendo saber quantas fileiras são necessárias, então ele quer saber quem é N. E o que é 800? 800 é o total de poltronas, então é quando eu somo todas as poltronas de todas as fileiras. Então é o meu SN, que eu não sei o número de fileiras, mas quando eu estou somando, quando eu somar todas as fileiras, eu vou encontrar 800. Beleza? Agora, quem é o meu AN? Né? Eu sei quantas poltronas tem na minha última fileira? Eu não sei. Mas eu sei que meu AN, usando o termo geral mais uma vez, é igual a A1, que é 20, mais N menos 1, vezes 4, que é a razão. A gente tem isso daí. Vamos manipular algebricamente isso? Temos que a N é 20 mais 4N menos 4, depois de aplicarmos distributiva.
Então a n é 16 mais 4n. Não tem como mais mexer. Mas o que a gente pode fazer? Na fórmula da soma aqui, a1 mais a n vezes n sobre 2, a gente pode substituir o que a gente tem nesses lugares. No lugar do a1, colocar 20. E no lugar do an, vou colocar aqui, ó, 16 mais 4n. No lugar do an, vou colocar aquela expressão ali. Então, vamos ver como fica? 800, que é o Sn, que é a soma, né, de todas as poltronas, é igual a A1, que é 20, mais o AN, que é 16 mais 4n, vezes n sobre 2. Resolvendo ali o parênteses, 20 mais 16 é 36. E aí, pessoal, aplicando distributiva e multiplicando cruzado, a gente vai ter 1.600, né, que é o resultado de 800 vezes 2, que é igual a 4n ao quadrado mais 36n. Beleza? Vou organizar essa equação aí. Vai ficar 4n ao quadrado mais 36n menos 1.600 igual a zero. Então, só joguei o 1.600 para o lado direito e deixei o zero lá. Essa equação do segundo grau aí, a gente pode simplificar ela. Podemos dividir todos os termos por 4. Então, vão ficar com n ao quadrado mais 9n menos 400 igual a zero. Agora aqui é resolver a equação do segundo grau. Eu tenho aqui, vou fazer por delta e Bhaskara. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Né? O b é o 9, o a é o 1, que está junto com n ao quadrado, e o c é o menos 400. Então, resolvendo o delta aí, a gente vai encontrar, né, 81 mais 1.600, então o delta é 1.681. Aplicando a fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, vamos encontrar menos 9 mais ou menos a raiz de 1.681 sobre 2. Então, fazendo a raiz de 1.681, nós vamos achar 41. Pessoal, a gente pode fatorar o 1.681 para achar a sua raiz. Só que você vai reparar que a raiz é 41 e 41 é um número primo. Então, quando você for começar a fatorar, você vai começar a ficar desesperado, porque você vai chegar em 17, 23, 29 e não vai conseguir dividir. Então, tem uma outra maneira que você pode fazer encontrar essa raiz. 1.681. Pensa num número que termina com 0. Por exemplo, 40. É como se fosse um chutômetro. 40 vezes 40 é 1.600. Tem que ser maior. Então, pensa 50. 50 vezes 50 é 2.500. Passou. Então, é algum número entre 40 e 50 é a raiz quadrada de 1.681. Se termina com 1, só tem duas opções. Ou é o 41 ou é o 49. Porque quando a gente multiplica 1 vezes 1 dá 1, 9 vezes 9, 81, termina com 1. Então, só o 41 e o 49, quando a gente multiplica, que o resultado termina com 1. Como 1.681 está bem próximo de 1.600, é bem provável que a raiz seja 41. Então, você testa, faz 41 vezes 41, você vai achar o 1.681. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar da parte negativa, né? Porque menos 9 menos 41 dá menos 50, mas eu não vou ter menos 25 fileiras, eu não vou ter um número negativo de fileiras. Então, eu posso dispensar o negativo. Então, menos 9 mais 41 vai dar 32, que dividido por 2 dá 16. Então, eu vou ter 16 fileiras nesse teatro aí. Tranquilo, pessoal? Esse aí também foi legal de fazer. Beleza? Sacaram aí como é que é a aplicação da soma de uma PA finita aí? Galera, é bem legal. É muito legal a gente tentar e fazer esses exercícios no caderno numa outra hora também. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Um forte abraço para vocês.